E aí, pessoal, beleza? Nessa aula de hoje, então, a gente vai conversar um pouco sobre vermes. Aqui no slide está mostrando o Platelminthus e Nematoda, né, que é o grupo dos vermes, mas nessa primeira eu vou explicar só os Platelminthus e numa próxima aula, então, eu explico o grupo dos nematóides ou nematoda, tá bom? Nesse primeiro slide, vocês estão vendo aqui as características, né? Uma das principais características gerais desse grupo é que eles são vermes achatados, tá? Então, são animais de corpo achatado. As características mais específicas, então eu listei aqui para vocês e vou explicar cada item aqui desse slide. Primeiro, eles são considerados, então, animais triblásticos. O que isso indica? Eles são os primeiros grupos de animais que apresentam o folheto mesodérmico. O que é isso? Eles apresentam a mesoderme. E qual que é a responsabilidade da mesoderme? É ela, então, que auxilia na formação de 3 folhetos musculares, 3 camadas musculares. E isso, então, vai ajudar na movimentação desse verme e, consequentemente, ajuda nos movimentos digestórios e, por fim, na excreção desses animais, tá? São animais acelomados, significam que não apresentam, né, não tem nenhum celoma. E aí o que isso significa? Que não haverá um espaço que abrigue os órgãos do animal. Então aí não vai ter, não é igual nós, seres humanos, por exemplo, que somos celomados. Nós temos então a localização aí de cada órgão no nosso corpo. No caso deles, então eles são acelomados, não tem esse espaço aí que abriga os órgãos, tá bom? A próxima característica é ter simetria bilateral. Bi vem de 2, certo? E aí, como que a gente entende essa característica? Imagine, então, a parte dorsal, como se fosse, né, as nossas costas, e a parte ventral, que seria a nossa barriga. Então, isso caracteriza sendo uma simetria bilateral. É o primeiro grupo de seres vivos que tem cefalização, né, como se fosse uma cabeça visível a partir de agora. E nesse processo, nessa região, encontram-se órgãos sensoriais, né, um par de gânglios cerebroides, né, como se fosse o cérebro rudimentar dele, que a partir desses gânglios partem cordões nervosos laterais que percorrem todo o corpo desse animal. Então, assim, não é um sistema nervoso ainda, né, propriamente dito, mas o fato de já ter essa cefalização já ajuda aí na localização desses gânglios nervosos, tá? E a excreção, o que ele manda para fora, né? No caso dos platelmintos, é formado por um conjunto de células chamadas de células flama ou solenócitos. Esses solenócitos, né, ou células flamas, eles ajudam, são formados por canalículos que percorrem todo o corpo dos platelmintos. E aí isso ajuda, depois que ele absorve os nutrientes, vai então ser distribuído por esses canalículos, e aí depois então o verme consegue posteriormente fazer a excreção. Beleza? A gente vai falar aqui agora então da primeira doença causada por um platelminto, que é a esquistossomose, vulgarmente chamado de barriga d'água, tá bom? Qual que é o nome do verme que causa essa doença? É o Esquistossoma mansoni, por isso que a doença se chama esquistossomose. Esse verme, quando ele é adulto, ele está atacando o ser humano, ele vai se alojar numa região, né, na anatomia do corpo humano, chamado sistema porta-hepático. O que é isso? É um conjunto de várias veias que estabelecem conexão entre o intestino, o fígado e o baço. Ali vocês estão vendo então no desenho o ciclo da esquistossomose. Como que acontece? Imagina que sempre todas essas doenças elas estão vinculadas à falta de saneamento básico, beleza? Então uma pessoa que já está contaminada vai no ambiente, defeca nesse ambiente e acaba contaminando. Corpos d'água, o solo úmido, então o que acontece? Esse ovinho consegue ficar lá parado por algum tempo. Só que esse ovinho ele eclode e vai para a água. Vamos pensar uma coisa. Todas essas doenças parasitárias, elas têm o que nós chamamos de hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo. Como o próprio nome já está falando, o hospedeiro definitivo é o que vai ficar a doença, que vai acontecer a doença propriamente dito. Então o carinha está ali no desenho pescando. Ele entra ali no corpo d'água descalço. A larva, ela já está lá então na água, né, se desenvolvendo. Essa primeira larva, ela se chama então miracídio. Esse miracídio então tá lá na água, só que ele não consegue acabar o seu desenvolvimento sozinho.
precisa ter um hospedeiro intermediário. Quem que é esse? É um caramujo. Esse caramujo é do gênero Bionfalaria. Ele é um molusco, tem o corpo mole, e o que esse miracídio faz? Entra no organismo desse molusco, passa algum tempo dentro do corpo dele, depois de algumas semanas sai, só que na forma de um outro tipo de larva, que é a cercária. Então vamos entender. O ambiente foi contaminado pelos ovos, esse ovo então eclodiu, liberou o miracídio. O miracídio é uma larva toda ciliada, contém cílios que auxiliam então no nado dessa larva, certo? Depois ele vai para o Bionfalaria, que é o hospedeiro então intermediário, passa alguns dias lá no caso, e aí sai. Quando ele sai, agora ele já é uma segunda larva, a cercária. Essa cercária, ela também é microscópica, só que ela tem um ganchinho que quando a pessoa entra nesse corpo d'água ou essa pessoa anda descalça, ela consegue então fazer o quê? Penetrar a pele da pessoa. E aí ela vai se alojar então nesse sistema porta-hepático, vai se desenvolver, causando aí alguns sintomas básicos para o ser humano, que são quais? Pode provocar diarreia, né, fortes dores abdominais, porque está obstruindo esse sistema porta-hepático, hemorragias, porque está machucando o organismo internamente, então pode causar hemorragias também, né, a liberação do sangue aí por causa da presença do verme. Destruição de células hepáticas, né? E porque ele está se alojando no sistema porta-hepático. Se esses vermes então começarem a se alojar, principalmente entre o fígado e o baço, vai dar uma característica bem da doença mesmo, que é a hepatoesplenomegalia. O que é isso? É o inchaço do fígado e do baço. Beleza? A próxima doença é a teníase, também chamada de solitária. No caso da teníase, ela pode ser causada por dois tipos de vermes, a Taenia solium ou a Taenia saginata. Por que essa diferença? Porque esse verme ele se aloja em dois hospedeiros intermediários, que pode ser o porco ou pode ser um animal bovino, né, a vaca ou boi. No caso da Taenia solium, vai se alojar no porco, e a Taenia saginata vai se alojar então na vaca, no boi. Então a gente precisa entender que eu tenho aí nesse caso hospedeiros intermediários. Como que acontece isso? O porco está lá, feliz com a vida, tendo a vida dele, e aí o homem vai lá, alimenta o porco com qualquer tipo de alimento, sem o cuidado de lavar, joga de qualquer jeito, e esses alimentos então contaminam. Se contaminam como? Lembra que é falta de saneamento básico. Então, se uma pessoa já foi lá, defecou no ambiente, contaminou o ambiente. Se esse porco está se alimentando de coisas já contaminadas, esse ovinho já vai para o organismo dele também, certo? Beleza. E aí então fica lá no organismo do porco. Em determinado momento, o homem vai lá, né, abate esse animal para sua própria alimentação, ok? E aí, se essa pessoa não cozinhar a carne do porco ou da vaca direito, a larvinha ela não morre. E aí o que acontece? Quando o ser humano for se alimentar dessa carne, ele vai comer então a larva junto e a solitária vai se desenvolver no organismo dessa pessoa. Quais são os sintomas da teníase aí no caso então? Tem alteração de apetite, é uma fome exagerada ou a falta dele também, isso vai depender de cada organismo, de cada pessoa. Cólicas intestinais, bastante cólica, porque o verme se aloja no intestino da pessoa, tá? Náusea, aquela azia, né? Porque o verme tá lá. Muito vômito, diarreia, cansaço, dá muito mal-estar porque a pessoa fica fraca. Imagina que tudo que a pessoa está se alimentando não tá indo para ela, tá indo para o verme. E aí, no caso, insônia, a pessoa não consegue dormir. Beleza? Nessa fotografia aqui vocês estão vendo então alguns tipos de solitária aí, né, da teníase. No caso, o verme que é chamado de tênia, tá bom?